É muito legal a gente perceber que depois de 10 anos, mais de 10 anos, o Vasco tem um time bom. Um time de futebol, de fato, com equilíbrio, com bons jogadores, com jogadores de seleção. E hoje, se lá atrás a gente falava que o elenco de fato não era top 8, porque não era, hoje o Vasco é um elenco top 8. Hoje ele conseguiu acertar com os erros que ele cometeu lá atrás e aprender com eles também. O Pedrinho, o Felipe, o Admar, a diretoria do Vasco, toda conseguiu acertar. Esse daqui é o pós-jogo, o segundo jogo mais humilhante que eu já assisti do Fluminense desde que eu criei o canal. Eu queria falar aqui do Ryan, cara. E o que o Ryan tá fazendo é brincadeira. O Ryan tá jogando demais. Esse sentimento do torcedor do Vasco, acho que é um sentimento de orgulho, né, cara? Porque não é questão de ganhar só o clássico, né? É importante voltar a ganhar um clássico de um rival. Você saber que você está torcendo por algo concreto e que é bom e que pode te dar outras alegrias. O torcedor vascaíno tá feliz, Vascão venceu mais uma e dessa vez em cima do Fluminense no placar de 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, e nesse vídeo a gente vai reagir à mídia, que ficaram impressionados com o Vascão vencendo o Fluminense e até mesmo se renderam. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 22.200 inscritos. Ajuda a gente, se inscreve aí, beleza? Dá aquela moral. Agora vamos lá pro vídeo. Dia em que o torcedor do Vasco, ele se apega não só ao fato do Vasco ter conseguido vencer o Fluminense, o que era uma coisa que não acontecia dentro do Maracanã desde 2019. O Vasco, inclusive, não vencia no Maracanã desde 2023. Tem tempo, aquela vitória diante do Atlético Mineiro. E o mais legal, não é só o Vasco ter saído do Z4 para a 8ª colocação. Não é só o Vasco ter conseguido ser o terceiro melhor time do retorno até aqui. O quarto melhor ataque do campeonato. É que o Vasco joga bola, cara. O Vasco tem conceito. O Vasco tem coletividade. O Vasco tem ideia de jogo. E principal, tem mental. É muito legal a gente perceber que depois de 10 anos, mais de 10 anos, o Vasco tem um time bom. Um time de futebol, de fato. Competitivo. Com conexões, com equilíbrio, com bons jogadores, com jogadores de seleção. O Léo Jardim, ele tem nível para vestir a camisa da seleção brasileira. O PH é da seleção brasileira. O Carlos Cuesta, vira e mexe, é convocado para a seleção colombiana. O Robert Renan, cara, o potencial desse moleque é inimaginável. Ele é um craque da zaga. Ele é um craque da zaga e o jogo defensivo ontem que ele fez sem a bola também foi importantíssimo. Foi um jogo de competitividade lá em cima. O Piton é muito bom jogador, mesmo não sendo do mesmo nível dos jogadores que eu citei aqui. Mas ele é muito bom jogador. Ele ainda vai ajudar como já ajudou o Vasco diversas vezes. Exato. O Barros, ele vive um momento especial também. Talvez tenha sido o maior acerto, assim, o retorno dele, porque se você não tem um meio campo de pegada qualificado que entenda o que é vestir a camisa do Vasco também, mesmo você tendo uma dupla de zaga boa, você ia toda hora ser bombardeado, principalmente nessa intermediária. E ele vai bem. Ele consegue potencializar os companheiros dele, como o Tietchan foi potencializado ontem. E aí nem se fala lá na frente, né, cara? Coutinho dispensa comentários, é um craque, é um gênio do futebol. Nuno Moreira, um dos reforços mais impactantes da temporada no futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. O Ryan é outro que tem que estar no radar da seleção brasileira e é jogador que tem que ser olhado com muito carinho para estar na seleção do campeonato. Verdade. Seja como ponta ou como atacante. Acho que como atacante a vida dele fica um pouco mais difícil, porque tem Caio Jorge, tem Vitor Roque, mas como ponta direita, certamente ele vai estar lá. E o Andrés Gomes é outro também que já foi convocado em algumas oportunidades para a seleção colombiana. O Vasco ganhou banco também, o que é importante. E hoje, se lá atrás a gente falava que o elenco de fato não era top 8, porque não era, hoje é. O Pedrinho ele se equivocou naquela fala, e dá para entender que ele estava falando do time titular, do encaixe e tudo mais. Hoje o Vasco é um elenco top 8. Hoje ele conseguiu acertar com os erros que ele cometeu lá atrás e aprender com eles também. O Pedrinho, o Felipe, o Admar, a diretoria do Vasco, toda conseguiu acertar.
E isso Verdade. também passa pelo trabalho do Fernando Diniz. Tá? Passa diretamente pelo trabalho do Fernando Diniz. Eu já informei para vocês algumas vezes que o Vasco não teria contratado esses jogadores se não fosse o Fernando Diniz. O trabalho de convencimento passou diretamente por esse técnico. Diniz foi importante. Esses caras só aceitaram vestir a camisa do Vasco porque eles acreditaram nas palavras do Fernando Diniz. E tá muito claro como ele consegue melhorar expressivamente o elenco do Vasco da Gama individualmente, e isso acaba respingando positivamente dentro do coletivo. Então, o trabalho da diretoria na segunda janela, ele foi importantíssimo. Manter o Fernando Diniz, que é uma coisa que muita gente estava pedindo na cabeça dele já. E eu falei aqui para vocês, não acredito que troca de técnico vai ser a solução para o Vasco. Muito pelo contrário, eu sempre repito a mesma frase. A troca de técnico é a fórmula do fracasso do Vasco nos últimos 20 anos. Não só isso, né? Mas é um dos ingredientes dessa fórmula do fracasso. Claro que tiveram técnicos que mereceram sair, mas não era o caso do Diniz. Ele claramente conseguia fazer o Vasco melhorar, mesmo com muitos defeitos na parte defensiva, no sistema defensivo, com vulnerabilidades. Hoje ele conseguiu encontrar o equilíbrio, até mesmo do trabalho dele, cara. Hoje eu vejo um Vasco que usa a bola longa. Hoje eu vejo um Vasco que ele briga por uma competição maior, que ele tem mais mecanismos de se defender. Teve um momento que esse Vasco do Fernando Diniz, ele só se defendia com a pressão pós-perda. Ele não conseguia se organizar defensivamente. Não conseguia se organizar na fase defensiva, no jogo sem a bola. Hoje ele consegue, porque ele tem zagueiro de qualidade. O Carlos Costa é zagueiro. O Robert Renan é zagueiro. As improvisações, elas pararam. Esse daqui é o pós-jogo. Eu diria que é o pós-jogo do segundo jogo mais humilhante que eu já assisti do Fluminense desde que eu criei o canal. E olha que eu não estou falando aqui de Corinthians 5, Fluminense 0. Eu não estou falando aqui de Fluminense 1, Atlético Paranaense 4 em 2022. Aliás, em 2021. Eu não tô falando de derrotas muito vexatórias que o Fluminense teve, não. Eu tô falando de jogo humilhante. Jogo com 5, 6 minutos você já percebe, do segundo tempo principalmente. Jogo que chega na reta final e o time que tá perdendo e tá sendo humilhado quer que acabe o jogo. Tá faltando o que pra você virar membro do nosso canal Sentimento Vascaíno? Dá uma olhada nos nossos planos. A gente tem essas opções aqui: Sentimento Preto, R$2, Sentimento Branco, R$3, Sentimento Cruz Maltino, R$8, Sentimento Gigante, R$20, Sentimento Vascaíno, R$40 e Sentimento Diamante, R$80, que é o maior patrocinador do nosso canal. Se você quiser ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, vire membro. O mínimo é R$2, você consegue dar aquela moral. Agora continua lá com o vídeo. Tá complicado pro Vasco ir pra Libertadores, pro Vasco pegar o 6º lugar. Mas na batida que o Vasco tá, no nível de jogo que o Vasco tá, é plenamente possível imaginar faltando 9 rodadas pro Vasco. E eu queria falar aqui do Rayan. Cara, assim, se você olha aqui os últimos jogos do Rayan, que eu peguei também lá no Flash Score, os últimos 6 jogos do Rayan, os últimos 6 jogos que ele atuou, o Rayan fez 6 gols. 6 gols. Fez um contra o Flamengo, um contra o Cruzeiro, passou em branco contra o Palmeiras, nada no Vasco funcionou ali, fez 2 contra o Vitória, fez um contra o Fortaleza e fez um contra o Fluminense. E nesses gols aqui, gol de empate contra o Flamengo. O Vasco estava perdendo, ele empatou o jogo. Abriu o placar contra o Cruzeiro. O gol é dele, gol de abertura de placar, ou seja, gol de vitória. Contra o Fortaleza, primeiro gol é dele. Contra o Fluminense, primeiro gol é dele. Tudo gol decisivo. Tudo gol de transformar derrota em empate e empate em vitória. Gol decisivo. Então, assim, e para um moleque de 19 anos, um moleque que acabou de fez 19 anos em agosto e que tá voando e que a gente acho que já pode mudar ali o status, né? Acho que o Rayan já deixou de ser promessa para virar uma realidade. Não à toa a gente tem visto ele assumir protagonismo, assumir posições, virar o titular do comando do ataque. E o que o Rayan tá fazendo é brincadeira. O Rayan tá jogando demais. Quem acompanha muito a base,
e eu estava conversando com o Renato Rodrigues, que acompanha bem a base, e com outros scouts que acompanham a base, o Ryan ele é mais ou menos contemporâneo do Endrick, né? Ali na geração. E que muita gente tinha muita esperança no Ryan. Só que o Ryan, ele estava metido num ambiente muito caótico, de um Vasco muito caótico, né? Uma coisa é o Endrick subir no Palmeiras, num Palmeiras funcionando, com um treinador há 5 anos no cargo, com uma diretoria estável, com uma ótima situação financeira e tudo. Outra coisa é você pegar um moleque e largar num time caótico, num time todo problemático. Verdade. Então, assim, o Ryan demorou a se estabilizar, a ser consistente. Foi o Vasco achar um momento de mais calmaria, de paz. Foi o Vasco trazer um treinador que passa confiança para os jogadores, que consegue desenvolver pessoas, não só jogadores, consegue desenvolver pessoas. E tá aí o Fernando Diniz com uma vasta história de desenvolver também pessoas para o Ryan começar a colocar todo o potencial dele para fora. E hoje acho que a gente já pode trocar ele de promessa para realidade. O Ryan hoje é uma realidade. Ninguém faz 11 gols na Série A do Brasileirão, parte do campeonato com 18, agora com 19 anos, e um jogador que você não pode contar. Hoje, o Ryan já é uma realidade e tem sido decisivo para o Vasco, como eu falei. Então é isso, pessoal. Os jornalistas, a mídia se rendeu ao nosso Vascão e a frase que descreve esse momento do Vasco é: o gigante acordou. O gigante da colina chamado Vasco da Gama acordou. Entrou para o século XXI, graças a Deus. É CT melhorando, é reforma de São Januário saindo do papel, é reforços que chegam para vestir a camisa e jogar bola, como a Dilma Lopes contratou nesse meio de temporada. Reforço excelente. Carlos Cuesta, cara, que baita zagueiro. Robert Renan nem se fala, completou com Cuesta. Os dois jogaram 3 jogos juntos. O Vasco não tomou nenhum gol nesses 3 jogos. Pra você ter noção, o Vasco não tomou gol contra o Bahia, nem contra o Cruzeiro e nem contra o Fortaleza. Então, cara, pra você ver, uma dupla de zaga, que era o maior problema do Vasco há muitos anos, resolveu o problema. Por conta que chegou um Adilmar Lopes, que é um diretor competente dentro do Vasco da Gama, e soube contratar. E, cara, afinal de tudo, parabéns à diretoria do Vasco aí. Vasco voltando e entrando no século XXI, graças a Deus. É ano que vem a Nike vestindo a nossa camisa, né, fazendo o nosso uniforme. Uma marca mundialmente conhecida. A marca número 1 do mundo, a realidade é essa, é a Nike, de material esportivo. Todo mundo quer um tênis da Nike, todo mundo quer uma camisa da Nike. E agora a gente vai ter uma camisa do Vasco da Nike. Eu aqui tô usando um casaco da Nike. Pô, eu uso muito produto da Nike. E o Vasco com a Nike, cara, eu vou comprar todas as camisas. Pode ter certeza absoluta disso. Enfim, é um momento muito bom do Vasco da Gama. E o André Rizek, um outro jornalista que eu não tenho um vídeo, mas ele falou um fato interessante no Sport TV no dia de ontem em relação à torcida do Vasco da Gama. E eu venho aqui a parabenizar todos que foram no Maracanã na segunda-feira. Uma segunda-feira à noite, cara, chuvosa, um frio danado. 7h30 da noite, dia seguinte a galera vai trabalhar e mesmo assim o torcedor vascaíno esgotou o setor norte, esgotou o setor leste superior, esgotou o setor leste inferior e, cara, e o oeste inferior. O setor sul, a gente não pode falar muita coisa, né? E aí o André Rizek falou o seguinte: eu queria dar um salve para a torcida do Vasco. O acordo dos clubes, Vasco e Fluminense, era de torcida dividida. De 50 mil pessoas que foram ontem ao Maracanã, no máximo 15 mil eram torcedores do Fluminense. O Vasco da Gama foi grande na arquibancada também, além do campo, obviamente. Impressionante a torcida do Vasco. É que eu falo pra vocês, cara, o Rio de Janeiro, o futebol em si não tá preparado, principalmente o futebol carioca. O Rio de Janeiro não está preparado para ver o Vasco da Gama novamente brigando por títulos. Claro que a gente tem a chance de vencer a Copa do Brasil esse ano. E se o Vasco vencer a Copa do Brasil esse ano, meu irmão, me segura, que eu vou ficar maluca aqui no nosso canal. Pode ter certeza absoluta disso.
Meu irmão, eu vou ficar louco se o Vasco vence a Copa do Brasil. Pode ter certeza. E eu vou comemorar tanto, meu irmão, que você não faz ideia. Enfim, e cara, o Rio de Janeiro não tá preparado pra isso não, cara. Tem uma coisa pra dizer, o Rio de Janeiro não está preparado para ver o Vasco sendo campeão de algum título importante. Seja a Copa do Brasil, seja brasileiro, uma Libertadores então, meu irmão. O Rio de Janeiro, ele desaba. A realidade é essa, ele desaba. Enfim, parabéns a todos os torcedores do Vasco que foram no jogo, né, no Maracanã. Lotamos, fizemos a nossa parte, diferentemente do Flu-C, né? Diferentemente dos caras que colocaram 15 mil ingressos, 15 mil torcedores lá do Fluminense. Eu achei muita coisa, achei até exagero do André Rizek. Eu acho que ali, cara, tinha uns 45 mil torcedores do Vasco e o resto do Fluminense. Chuto a dizer, tá? Na minha visão ali, meu irmão, parecia isso. Enfim, esse foi o vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante, não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 22.120 inscritos, falta 4 pessoas pra se inscrever, dá aquela moral, beleza? Tamo junto, se inscreve aí, obrigado pela moral, a gente chegou à marca de 22 mil inscritos aqui no YouTube, cara, uma realização de um sonho, o canal tá crescendo cada vez mais, vocês estão me ajudando, me acompanhando cada vez mais. Ó, pra quem gosta de react aqui, pode ficar de olho. Vasco vence, vai ter vídeo de reações aqui no canal. Sempre vai ter, tá? É de costume, já entrou. A gente hoje é o maior canal de Vasco, de reações aqui do YouTube. E, cara, fico grato por isso. E obrigado pela moral de todos vocês. Beleza? Então, mais um vídeo aí de reações agora da mídia. Então, cara, tem reações aí dos rivais, tem reações dos tricolores, tem reações dos tricolores 2.0, né? 2 reações tricolores, uma dos rivais e agora da mídia. Então, cara, tem vídeo aberto pra você assistir aí durante essa semana que, infelizmente, não tem um Vasco, né? Mas até o domingo você pode assistir esses vídeos aí, ó, a rodo. E, claro, novamente, a gente nessa semana vai trazer os vídeos de informações pra vocês do nosso Vascão, beleza? Às 3h30 da tarde, 4 horas, tem o nosso segundo vídeo do dia pra vocês acompanharem. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal que é importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque é super importante. Tamo junto, saudações vascaínas e, como sempre, Vitória Vascão!